Neste vídeo vamos falar sobre 3 ETFs que investem em empresas aristocratas do dividendo, ou em inglês Dividend Aristocrats. Uma forma que nós temos de fazer crescer o nosso dinheiro é investir em empresas que pagam dividendos. E dentro destas empresas que pagam dividendos existe uma classe que se chama aristocratas do dividendo. E para ser um aristocrata do dividendo tem que ter algumas características. Sendo elas pagar dividendos, esse dividendo sobe todos os anos e essa subida já acontece pelo menos há 25 anos. Ora, dadas estas características, temos empresas que dão lucro, com bons fluxos de caixa, porque aumentar o dividendo durante 25 anos é obra. Estas empresas são maiores, o crescimento já não é muito grande, portanto a valorização do capital já não vai ser tão grande como empresas de crescimento. No entanto, traz outras contrapartidas, nomeadamente uma boa robustez financeira, o que vai fazer com que a empresa tenha uma maior resiliência. Resiliência é essa que fazem com que não sejam tão voláteis numa fase má da economia, o que permite trazer à nossa carteira alguma estabilidade. E o dividendo também vai fazer com que haja entrada de dinheiro na nossa carteira, que depois pode ser reinvestido na mesma ação, no mesmo ETF, aristocratas do dividendo, ou então em novas oportunidades que sejam mais vantajosas. Ou ainda num outro tipo de objetivo. Isto porque nós podemos ter vários tipos de carteiras. Nós podemos ter uma carteira orientada para um futuro longínquo, em que a ideia é a valorização do capital e de forma com que daqui a 20, 30 anos tenhamos uma quantidade enorme de dinheiro para a nossa reforma. E depois também podemos ter carteiras satélite, com objetivos completamente diferentes, em que, por exemplo, aqui nestas carteiras satélites, o dividendo pode trazer uma grande vantagem em detrimento de uma valorização do capital. Eu, por exemplo, posso estar aqui a falar de uma carteira satélite como complemento ao meu vencimento. E depois, para mim, uma forma de nós podermos investir neste tipo de empresa é mesmo através de um ETF. Isto porque, sendo o ETF um fundo constituído só de empresas com estas características, deixa-nos, a nós, um bocadinho mais descansados. Isto porquê? Porque nós não precisamos de andar continuamente a estudar empresas com estas características, nem a ver se as empresas que nós já possuímos na nossa carteira fugiram ou não destas características. Um ETF faz isto tudo automaticamente por ele. Além disso, ao estarmos a investir num ETF, vai evitar com que nós caiamos, por exemplo, na armadilha do dividendo. Se este termo é-te desconhecido, já fiz um vídeo sobre ele, link aqui em cima e lá embaixo na descrição. Agora, vamos passar então aqui para o computador e vamos ao site do Just ETF ver ETFs que só investam em aristocratas do dividendo. Portanto, são 3 os ETFs, são o SPDR S&P US Dividend Aristocrats, cujo ticker é SPYD. Portanto, isto são empresas de Dividend Aristocrats dos Estados Unidos. Depois temos o SPDR a nível global, cujo ticker é o ZPRG. E depois também temos os aristocratas a nível europeu, ok? Cujo ticker é SPYW, ok? Estes 3 ETFs são gratuitos na DEGIRO. Vamos começar aqui pelo dos Estados Unidos. Neste momento o preço deste ETF está em 65,03€, uma comissão de 0,35%. Estes 3 ETFs são gratuitos na Bolsa de Chester. Depois, a nível de performance, podemos ver que este ETF, desde o início do ano até agora, cresceu 4,80%. Lá está aquela situação que eu tinha falado no início do vídeo, de que estas empresas, como têm uma maior robustez financeira, elas depois são muito procuradas quando existe uma situação de recessão na economia e acabam por ser mais valorizadas por isso mesmo, devido à sua robustez financeira, mais resilientes. No entanto, como nós já vamos ver daqui a pouco, ela acaba por em termos de valorização de capital a longo prazo, acaba por não ser tão grande. Mas também este tipo de investimento não é propriamente para a valorização do capital, é mais sim para termos uma entrada de dinheiro, um fluxo de caixa positivo na nossa carteira. Portanto, podemos ver aqui quais são o top 10 do ETF. Portanto, aqui algumas empresas que são conhecidas, a Walgreens, a ExxonMobil, a Chevron, 3M. Portanto, agora aqui a nível de performance deste último ano, portanto,
teve uma performance positiva, mas vamos buscar desde o início do ETF, que foi desde finais de 2011. Portanto, quem investiu 1000 euros no início do ETF até agora teria uma rentabilidade na ordem dos 337%. Portanto, quem investiu 1000 teria agora 3.370 euros. Não era assim muito mau, aumentou o dinheiro em 3 vezes, mas se nós formos a comparar com o SP500, eu vou buscar aqui o ETF, o IUSA, que é o iShares SP500, que também distribui dividendos. Reparem que, para quem procura uma valorização do capital mais para o longo prazo, o SP500 acaba por ser um pouco melhor. Mas isto aqui, lá está, são filosofias, são objetivos financeiros diferentes e cada um de nós tem os seus próprios objetivos. E claro que cada um de nós vai procurar o ETF que se enquadre melhor nesses mesmos objetivos. Mas, por exemplo, este ETF do SP500 também distribui dividendos, mas o dividendo é de 1% e pouco. Este ETF dos aristocratas dos Estados Unidos distribui um dividendo de 2,20. Portanto, não direi que é o dobro, mas anda lá bastante perto. Agora, vamos ver os dividendos aristocratas, mas a nível global. O preço está a 29,12. O expense ratio, portanto, a comissão, está nos 0,45, um pouco mais cara do que o dos Estados Unidos. A nível de performance, aqui está a perder, tal como está o SP500, mas o SP500, já agora deixe-me cá ver, portanto, o SP500 está a perder 10,5%. Desde o início do ano até agora. Depois aqui, como estamos a falar a nível global, temos empresas dos Estados Unidos, são cerca de 46%, temos aqui do Reino Unido 7%, Canadá 10% e de outras partes do mundo são cerca de 26,90%. Portanto, estaremos aqui a falar um bocadinho da Europa, não é? Pronto, a nível de comparação de performance com o SP500, naturalmente que ganha e bem, não é? Se nós formos aqui colocar o IUSA, ora, vamos pôr aqui desde o início dos dois ETFs, portanto estou a ver aqui a verde que o SP500 ganha e de que maneira relativamente aos aristocratas do dividendo a nível global. Mas também, lá está, são filosofias diferentes com objetivos diferentes. Porque agora reparem, quanto é que será aqui o dividend yield deste ETF? Vamos ver. Estamos aqui a falar de 4,42%. Quem procura um ETF que valorize ao longo do tempo, mas que nos dê um bom dividendo, acaba por ter aqui um ETF bastante interessante. E reparem que ao longo dos últimos anos, desde 2018 para cá, só houve 2 anos em que teve abaixo dos 4%. E agora vamos ver só o europeu. Portanto, o custo é 17,98€. A despesa, a comissão, até é o mais barato dos três. A nível de performance, aqui nós estamos a ter muita influência por causa da situação da Rússia e da Ucrânia. Portanto, as coisas por estes lados da Europa estão a ficar, digamos, um bocadinho complicadas. E naturalmente que isso, a nível de performance, vê-se o que é que está aqui a acontecer. Portanto, agora aqui, reparem que temos aqui uma empresa portuguesa. A EDP, Energias de Portugal, está aqui neste ETF. Ora, eu nem vou aqui colocar o SP em comparação com o SP500, porque aqui está com um dividendo de 4%, mas nós aqui estamos numa situação que está a existir bastante a desvalorização do fundo em si. E aqui podemos, não direi que estaremos numa situação de armadilha do dividendo. Mas, devido à desvalorização que está a existir das ações, aquilo que nós acabamos por receber em dividendos não é compensado pela desvalorização do fundo em si. Portanto, este ETF dos três era aquele que eu arriscava já imediatamente. Portanto, posto isto, fica ao vosso critério se isto se enquadra em algum dos vossos objetivos ou não. Eu aqui quero simplesmente passar conhecimento, o que vocês depois fazem com ele tem simplesmente a ver convosco. Mas, para quem procura um ETF que pague dividendos e que seja, digamos, fiável e regenerativo ao longo do tempo, acaba por ter aqui pelo menos 2, os aristocratas de dividendo a nível global e os dos Estados Unidos. Portanto, acaba por ser bastante interessante para esse tipo de objetivos financeiros. Fico-me por aqui, despeço-me então com um forte abraço e bons investimentos.